Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. Direitos no éter. Recentemente, a União Europeia começou a assinalar o Dia Europeu pela Igualdade Salarial. O dia começou a ser marcado na agenda europeia para alertar para as diferenças que ainda existem entre os ordenados mensais de homens e mulheres. O dia 6 de março é o dia escolhido e não é despropositado, porque significa o número de dias a mais que uma mulher teria que trabalhar para receber o mesmo que o homem em 2012. Direitos no éter. Nélia Nobre, da secção de Defesa dos Direitos Humanos, é convidada da última edição da rubrica Direitos no Éter. Olá, bom dia, Nélia. Integras também uma equipa do SES para analisar estas questões das diferenças salariais entre homens e mulheres. De facto, ainda há diferenças entre homens e mulheres no que diz respeito ao salário? Há diferenças entre homens e mulheres, ponto. E o mercado de trabalho e as diferenças salariais, no fundo, são reflexo ou uma continuidade dessas desigualdades. E o facto de ser assinalado a nível tanto europeu como a nível nacional o Dia da Desigualdade, ou da Igualdade Salarial, ou pelo menos a forma de procurar sensibilizar que essas desigualdades existem e, no fundo, de sensibilizar para a existência destes problemas. A nível nacional, este ano, em 2013, foi pela primeira vez marcado o dia 6 de março para o Dia da Igualdade Salarial. Que é um dia importante e até um bocadinho alarmante, não é? Porque o dia 6 de março significa que são o número de dias que uma mulher tem que trabalhar a mais para receber o mesmo que um homem no final do ano de 2012. Foi assim? Foi esse o cálculo? Exatamente. É de facto um número muito elevado. Significam 65 dias a mais que uma mulher teria que trabalhar em 2012 para ganhar o mesmo do que os seus pares. Masculinos. Exatamente. Portanto, isto em termos de percentagem, uma mulher ganha 18% a menos do que um homem. E, portanto, estas questões persistem e, obviamente, que tem havido conquistas nestes planos da igualdade, do trabalho, da igualdade salarial. No entanto, estas questões persistem. E o facto de assinalarmos este dia, que é um problema nacional, sim, é um problema europeu e é um problema mundial, no fundo, e há a tentativa quer dos Estados-membros da União Europeia para combatar estas desigualdades. Há cada vez mais iniciativas, mais medidas, mais políticas para promover e, no fundo, para combater este gap entre homens e mulheres. No caso de Portugal, também a lei parece bastante relevante para conseguir mudar. E tem nomeadamente, isto mesmo desde 66, ainda na época do Marcelista, do Estado Novo, estes efeitos têm, ou estes esforços têm sido feitos. Obviamente também se contou com movimentos externos, pressões externas de organizações internacionais, como a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, movimentos feministas, etc. Mas, de facto, na lei tem havido essa preocupação no fundo, em alterar exatamente o paradigma que se vive atualmente. Parece um pouco estranho, mais uma vez, que isto aconteça, que existe esta desigualdade salarial. A existir, até seria expectável que ela fosse ao contrário, uma vez que nos últimos anos, não era assim há uns anos atrás, mas nos últimos anos temos verificado um número cada vez maior de mulheres que entram no ensino superior e que sai também, obviamente, não é? Não conta só a entrada, conta principalmente a saída. O número é relevante. Por exemplo, aqui na Universidade de Coimbra é um número bastante relevante. Sim. E o que é também um dos paradoxos destas questões, porque as mulheres estão sobre-representadas no ensino superior, são cada vez mais qualificadas, e isto passa-se ao nível da licenciatura. Se virem dados de doutoramento, ou seja, níveis mais altos da educação, já não se passa, já não é tão linear, e isso no fundo é o reflexo também do que se passa nas empresas. As mulheres até podem ter uma representação equitativa em lugares ou em profissões indiferenciadas, no entanto, em quadros superiores
há uma subrepresentação, ou mesmo uma representação muito baixa das mulheres. E, portanto, esse é um dos grandes paradoxos, porque estamos a formar cada vez mais mulheres, há cada vez mulheres mais qualificadas, no entanto, o mercado não as absorve. Dos estudos que tens feito, quais é que achas que são as motivações para que uma empresa não contrate uma mulher? Sim, tem havido alguns estudos nesses domínios, obviamente, e a questão transversal também é a minha opinião, é uma questão de preconceito que está enraizado e daquilo que socialmente se espera, ou que é expectável para cada um dos sexos. Espera-se que a mulher seja a prestadora de cuidado, enquanto que se espera que o homem seja o produtor, o chamado ganha-pão. Atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher, é o que se costuma dizer, não é? Lá está aqui também... Assim, é a forma, não é, da mulher assegurar, e isto mesmo historicamente, quer dizer, as mulheres sempre estiveram representadas no mercado de trabalho atrás dos homens. Se pensarmos nas pescas, quer dizer, os homens iam para a pesca, as mulheres ficam, no fundo, a suportar tudo aquilo que a pesca envolve, quer dizer, as redes, na indústria, a mesma coisa, nas minas, quer dizer, as mulheres sempre estiveram representadas, no entanto, o seu trabalho nunca foi valorizado, nem a nível social, ou seja, de ter essa visibilidade, nem a nível financeiro, e, portanto, obviamente que sempre estiveram presentes, depois com a massificação do acesso ao mercado de trabalho, quando se fala no período pós-Segunda Guerra, com a massificação do ensino, portanto elas sempre estiveram presentes, no entanto nunca houve essa valorização e essa visibilidade do seu papel e do seu trabalho. Uma das questões que poderia tornar, e não sei se isto é relevante ou não, mas dir-me-ás, que poderia tornar a mulher mais vulnerável no campo da empregabilidade seria, por exemplo, a maternidade. A própria lei já se alterou para que isso não seja tão relevante. Um homem também já pode retirar alguns dias de licença de maternidade para que aqueles primeiros anos da criança sejam seguidos nos primeiros anos pela mulher e nos anos seguintes pelo homem, para que ela não esteja obrigada a estar o tempo todo com a criança. Isso é importante também. É também um dos grandes avanços que houve na lei, no Código do Trabalho, 2009, com essa revisão, a lei da parentalidade, já não é a lei da maternidade, não é a lei paternal, é a lei da parentalidade. Exatamente com essa ideia. E, aliás, houve muitas alterações, mesmo, por exemplo, a lei da amamentação, que passa para a lei da aleitação. A lei, pronto, ou seja, os apoios à aleitação. Exatamente para dar essa ideia de que amamentar só pode amamentar a mulher, aleitar, tanto pode aleitar o homem como a mulher. Exatamente. E, portanto, são avanços, de facto, significativos que levam a essa partilha entre a esfera laboral e a esfera familiar, entre, pronto, os domínios, entre o ser pai e mãe, o ser trabalhador e trabalhadora, e há, de facto, esforços nesse sentido, mas diria que estamos ainda longe. Mas para além dessas questões culturais, achas que numa empresa, por exemplo, quando falávamos há pouco das mulheres que saíam da universidade, quando as mulheres saem da universidade estão em idade ideal, digamos assim, não sei se isto é correto, não sou especialista na área, mas estão em idade ideal, a partir de determinada altura começa a ser de risco, mas nesta altura será uma idade ideal para ter filhos, e isto pode acarretar custos a uma empresa, não é? É uma coisa que a empresa deve pensar: será que eu vou contratar uma mulher que daqui por meia dúzia de meses pode-me estar a pedir para se ir embora porque vai ter um filho? É esse exatamente um dos motivos que é falado num dos estudos sobre escritórios. Lembro-me de ler, né, no âmbito deste trabalho que tem desenvolvido, em que um dos motivos das entidades empregadoras era esse, ou seja, relativamente ao facto de não haverem tantas mulheres. Obviamente que não é, quer dizer, é uma discriminação, aí é que é a luta, é a discriminação em função do sexo, e o que as entidades empregadoras, algumas, referem, é que num trabalho indiferenciado a mulher é facilmente substituída. Enfim, se tiver que estar 6 meses ausente para ter uma licença, ou para eventualmente faltar, para prestar cuidados à família, isso, ou seja, num trabalho indiferenciado, é possível substituir o posto. Num cargo mais elevado, mais de topo, essa substituição é um pouco mais complexa. Exatamente. E, portanto, daí também as entidades empregadoras serem um pouco relutantes à contratação das mulheres. Depois da conversa que tivemos, concluímos que já foram feitas algumas alterações, não as suficientes. Olhamos para o futuro, podemos acreditar que estas diferenças vão sendo cada vez mais supridas, e daqui por alguns anos, sabe-se lá quantos, vamos ter uma igualdade salarial entre homens e mulheres?
Igualdade. Eu acho que estas questões das igualdades, desigualdades, acabam por ser muito naturalizadas. E nós achamos que é natural. Quer dizer, nem muitas vezes por estarmos tão habituados a que elas acontecem, nem nos suscitam qualquer tipo de questão. É natural chamar lei da maternidade, é natural chamar lei da amamentação, como dirias há pouco, sem percebermos que um homem não pode ser materno nem pode amamentar, não é verdade? Mas, portanto, são coisas que são tidas como naturais. E hoje, quando olhamos historicamente para factos, para avanços que houve, como, por exemplo, o voto ser vedado à mulher, é uma coisa que para mim é impensável. Mas porquê é que a mulher não poderia votar? O que é que impede isso? E hoje para nós é uma coisa impensável. Na altura era normalíssimo, quando pensávamos que as mulheres, ainda anos 60, tinham, mulheres professoras, para se casar tinham que pedir autorização ao Ministério para casar, é uma coisa que hoje é impensável. No entanto, na altura era natural. E hoje vemos muitas coisas que são naturais, que fazem parte, que é assim, e não questionamos. Daqui a uns tempos iremos olhar para esta altura e achar que era uma coisa completamente sem sentido, e portanto, se iremos ter uma igualdade, também me questiono se algum dia isso irá acontecer e se será assim no futuro tão próximo. Talvez, mesmo para terminar, uma última pergunta, talvez por causa de todos estes constrangimentos à posição de uma mulher numa empresa, também sejam justificados pela falta de crianças no nosso país, pela falta de filhos ou pela redução de filhos por família, porque uma mulher, para segurar a sua carreira, não pode ter filhos no atual paradigma, não é? Não podemos generalizar, mas muitas vezes isto acontece. Se eu for ter este filho, como é que vai ficar a minha posição profissional? Claro. E creio que houve uma notícia recentemente que falava sobre isso e que falava que na idade média do primeiro filho era dos 29 anos. E claro que isto reduz o tempo de fertilidade para ter um segundo filho. Portanto, a questão familiar em prol da questão profissional fica adiada e obviamente que há constrangimentos, tanto no trabalho como na própria família e na questão da natalidade. Muito obrigado pela tua presença aqui nos Direitos no Éter. Direitos no Éter. Chega ao fim a rubrica Direitos no Éter. Nas últimas 8 edições falámos aqui de casos de violações dos direitos humanos. Muitos mais haveria a reportar, ainda assim cumprimos a nossa missão. Pode voltar a ouvir todas as edições em podcast, basta procurá-las no Facebook da Informação da RUC ou no Facebook da SDDH. Voltamos numa próxima oportunidade. Direitos no Éter. A rubrica Direitos no Éter é uma parceria RUC com a Secção de Defesa dos Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra.